Gente, nessa nossa videoaula, nós vamos abordar, na segunda, aula de filosofia para o primeiro ano médio, a gente vai abordar os assuntos que estão constando do módulo 2 da apostila de vocês de filosofia. Muito bem, gente, nós vamos tratar de marcos temporais, divisões temporais na filosofia desde a Grécia Antiga, desde o período greco-romano, daquela filosofia que surgiu em Atenas, com os filósofos pré-socráticos, depois o Sócrates, como um divisor de águas em relação ao antropocentrismo, a pensar nas razões nas perguntas que poderiam surgir para a existência do homem na época. Isso aí é só uma recordação rápida. E os pós-socráticos também antes de Cristo, naqueles séculos, nos 6 séculos antes do século I cristão, e os filósofos contemporâneos, modernos, contemporâneos, os atuais, os do dia de hoje, por exemplo, a Marilena Chauí, criaram uma divisão temporal, criaram marcos temporais para definir as correntes filosóficas. Gente, por que isso é importante? Que a gente saiba, inclusive. Porque, veja bem, as perguntas que surgem na sociedade, na dinâmica da existência do ser humano, elas estão totalmente ligadas, elas têm sua origem, as perguntas são originárias dos problemas que acontecem na época em que elas surgem. Nada mais lógico. Por exemplo, eu vou dar um exemplo escrachado, mas é um exemplo. Vamos supor que semana passada você ganhou um cachorrinho. Então o grande problema, a grande questão que tinha para você resolver era o nome do cachorrinho, onde que ele vai dormir, o que eu vou fazer para ele fazer xixi em casa, como é que eu vou me planejar como é que eu vou planejar os meus horários para levar ele passear, para ele fazer cocô na rua, enfim. Isso era semana passada. Aí, semana passada não, vamos chutar, o mês passado. Aí passou um mês. O cachorrinho já está com você há um mês, então você já está mais ou menos acostumado, já achou um nominho para ele, já descolou um lugarzinho para ele dormir, coisa e tal. Já tem um esqueminha de pote de ração e já sabe qual é a raçãozinha que ele curte, ou enfim, aqueles problemas basiquinhos que aparecem quando você ganhou o cachorrinho, aquelas perguntas que você se fazia e todos da tua casa te faziam quando você ganhou o cachorrinho, você mais ou menos que já solucionou. Um mês depois, vamos chamar o cachorrinho de Godofredo. O Godofredo já não é mais um motivo de probleminhas, assim, já não é um núcleo produtor de dúvidas, produtor de perguntas para você. Não é mais um centro de perguntas, o que eu vou fazer, e assim, aquelas perguntas iniciais você já respondeu. Agora é o seguinte, um mês depois, você já tem o Godofredo, você já fez os esqueminhas de casinha, ração e coisa e tal, horário para passear, e pintou uma viagem no objetivo. A turma, a patota da tua classe. Um mês depois, hein? E aí você chega para sua mãe, para seu pai, ou para a galera, para a pessoa responsável por você e fala, pintou uma viagem na minha classe e tal, acho que dá para eu ir, eu vou me organizar, a gente vai passar uns 3 dias no litoral, na praia, em Ubatuba, por exemplo. Aí a pessoa, o pai ou a mãe ou o responsável, o dono da casa onde você mora, enfim, vai chegar para você e falar assim, e o que você vai fazer com o Godofredo? Aí você já responde de pronto, eu não posso levar o Godofredo comigo, que é o cachorrinho. Aí a pessoa que te perguntou vai
replicar, né, esse é o princípio da retórica, vão surgindo perguntas a respeito do assunto e de acordo com as respostas vão surgindo novas ideias ou novas perguntas até se solucionar o problema, até a hipótese virar uma tese, né? Bom, em tese, vamos fazer isso. Então essa pessoa chega para você e fala assim, bom, você não pode levar o Godofredo, quem vai cuidar do Godofredo? Aí você fala, é você. Aí a pessoa fala, eu não posso cuidar do Godofredo. O Godofredo é seu. Não tem como. Não vou cuidar. Quem vai dar ração? Tudo bem, a ração até eu posso dar, porque é fácil. Vou lá no saquinho, pego, ponho no potinho, ele come coisa e tal, beleza. Agora, quem vai limpar o xixi? Quem vai levar o Godofredo para fazer cocô na rua? Quem vai lavar o Godofredo? Apesar que são só 3 dias, né? De repente até dá para você dar um gatinho aí, fazer um bem bolado aí com o pessoal da tua casa. Mas esses 3 dias o Godofredo precisa fazer cocô. E o pessoal da tua casa falou, eu não vou levar o Godofredo para passear, para fazer cocô na rua. E aí você, caraca, preciso resolver isso. Mas eu quero ir na viagem. Mas eu preciso resolver essa parada do Godofredo. E aí? Você percebe que há um mês atrás, os teus problemas eram uns, tá? Essa história do cachorrinho, do Godofredo, foi assim um exemplo, gente. Mas as ideias filosóficas, né, as grandes sacadas dos filósofos ao longo do tempo, ao longo dos 25 séculos, né? Nós estamos no ano de 2025, mais 5 a.C., então são 20 séculos, mais 5 a.C., então 25 séculos de história da filosofia. No começo, no surgimento dela, os problemas que afetavam a patota que pensava, junto com Sócrates, por exemplo, era assim, o governo e a administração da cidade de Atenas, na Grécia, que é um ovinho. Os problemas de hoje em dia, gente, da filosofia contemporânea, como tornar a sociedade mais justa e mais satisfeita, mais feliz, como acabar de vez com a intolerância racial, percebe? Como acabar de vez com esse problema da intolerância de gênero, de sexo, entendeu? De opção sexual. Então, assim, são um problema que hoje em dia muitos de vocês vão falar, não, mas isso cabe à biologia. Não é bem assim. A biologia vai descobrir soluções ali na prática, científicas, coisa e tal, mas quem vai ter que ter a ideia de como solucionar, por exemplo, o problema da poluição dos mares, dos rios e da ecologia das árvores, das queimadas e das derrubadas de região, por exemplo, Amazônia, são os filósofos. Gente, lembra que logo no começo eu falei para você que filósofo nada mais é do que um pensador? Que a atitude filosófica é aquela atitude que uma pessoa tem com certo conhecimento da causa, né, dessas perguntas, e que pode pensar a respeito. No caso vamos voltar para o exemplo do nosso amiguinho Godofredo. Você já tomou um não da galera da tua casa. Quer viajar? Beleza, mas dá um jeito no Godofredo. Aí você fica, caramba, eu não posso largar o Godofredo, mas também não posso levar ele junto comigo. Então você já começa a pensar em alternativas, a tua namorada, ou uma tia, uma amiga que possa cuidar do Godofredo durante 3 dias, enfim. Você já vai começar a maquinar até você chegar numa ideia. Você já vai começar a pensar até você chegar numa ideia. Percebe? Então, todas as ideias filosóficas, todas as formulações filosóficas nada mais são que respostas às perguntas
não tão pequenas quanto essa do cachorrinho, que eram um pouco mais amplas, que envolviam a sociedade, que envolviam a existência do ser humano no planeta Terra ao longo do tempo, até chegar nas que hoje a gente sabe, aquele problema do aquecimento, dos incêndios, aquela coisa dos oceanos, o nível dos oceanos baixando, sabe, aquelas coisas que a gente se preocupa, não só ecologia, mas também aquela guerra no Oriente Médio, você entendeu? Palestina e Israel. Como solucionar isso? Como melhorar a tolerância racial na Europa com as constantes migrações, né, do pessoal do Oriente Médio e do Norte da África, que fogem de regimes políticos sangrentos, de regimes políticos ditatoriais e vão para a Europa via barco, banana boat, qualquer coisa, nadando e morrem na praia. Lembra daquela foto do garotinho árabe que morreu na praia? Enfim, percebe que cada época tem seus problemas. Em cada época, né, ao longo dos séculos, a humanidade tinha problemas. Então, eu agora vou mostrar para vocês uma imagem, tá? É uma imagem didática, são definições didáticas de marcos temporais para as filosofias, e vou recomendar que vocês procurem na apostila de vocês o que era o principal assunto, né? Qual era o principal problema que existia na época de cada período filosófico que eu vou mostrar para vocês agora num quadro, tá? Gente, outra coisa, é muito importante que vocês entendam essa história de marcos temporais na filosofia. Por quê? Porque na filosofia medieval houveram preocupações do tipo definir hierarquias, né? Dividir o homem entre seres inferiores e seres superiores, e definir que os superiores iriam governar os inferiores. Antes disso, veja só, a filosofia medieval sucedeu à patrística, que foi a filosofia cogitada pela Igreja, também no período medieval. Na verdade, elas são concomitantes, né? Elas acontecem no mesmo tempo, elas são simultâneas. Gente, a Igreja Católica tinha uma série de dogmas, uma série de ideias que não possuíam uma explicação lógica, não possuíam acho que não tem uma expressão mais legal para a gente definir isso, mas uma explicação lógica. Eram baseadas em mitos, em religião, em crenças messiânicas, né? Messiânico que eu digo é do Messias, né? De Deus, por exemplo. Então, a patrística foi uma época filosófica que foi assim encabeçada por um cara chamado Agostinho de Hipona, que para os religiosos é Santo Agostinho, que levantou a primeira questão filosófica da patrística, que visava explicar melhor os dogmas religiosos através da filosofia, através da lógica. Olha só, parece loucura o que eu vou falar agora. Mas o Agostinho de Hipona, a primeira coisa que ele colocou como um desafio filosófico foi a existência do passado, do presente e do futuro. Na verdade, olha só o que o Agostinho afirmava, que não existia nem passado, nem presente, nem futuro. Que o tempo era uma criação divina. Porque naquela época não tinha-se noção da medição do tempo através
do movimento da Terra, enfim, não existia a divisão de horas em minutos, em segundos, enfim, não havia embasamento científico para a medição de tempo. Então, o Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, como queiram, ele afirmava que o passado deixaria de ser passado a partir do momento que ele se tornasse presente. E o presente deixaria de ser presente a partir do momento que ele se tornasse futuro. Portanto, nenhum dos três existia. Nenhum dos três poderia ser definido cientificamente. Esses três movimentos, esses três acontecimentos, passado, presente e futuro, eles ocorreriam sucessivamente por vontade divina. Mas para os filósofos era necessário uma explicação um pouco melhor que essa. Porque vocês todos, eu acredito que nas aulas de história, pelo menos eu contava muito para o pessoal que eu lecionava no Fundamental 2, que quando eu lecionava história para o pessoal do Fundamental 2, que no começo da Idade Média, gente, quando o Império Romano foi dividido em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, e no Oriente, depois de ele se manteve um tempo, depois foi atacado pelos turcos otomanos, então houve uma infiltração muito grande de cultura islâmica. E no Ocidente, ou seja, na Europa, né, Roma no caso, o início do cristianismo enfrentou vários problemas, como, por exemplo, as invasões bárbaras para retomada dos territórios conquistados pelo Império Romano, enfim. Isso são matérias de história, tá? Que eu não quero entrar no mérito aqui, porque, afinal de contas, a nossa disciplina hoje é filosofia. Gente, essa patrística visava, ela tinha como objetivo explicar algumas coisas que aconteciam na Idade Média que eram atribuídas 100% à vontade de Deus. 100%. Sem exceção, sem lógica, sem nada. Quer ver? Eu vou citar um exemplo de um livro a respeito de um best-seller bastante conhecido para quem gosta. Eu recomendo toda a série do Ken Follett, que acho que vai culminar nos Pilares da Terra, ou Os Pilares da Terra é o primeiro, eu não lembro agora, faz um bom tempo que eu li, mas é uma tremenda trilogia. Gente, veja só, as igrejas eram construídas pelos aldeões, pelos trabalhadores que... A igreja física era construída pelos aldeões, pelos trabalhadores que a igreja, enquanto entidade, contratava. Certo? Era mantida pelo Vaticano. Muito bem. Era construída com aquela tecnologia meia boca. Certo? Não havia nenhuma ciência arquitetônica, não havia nenhuma ciência de engenharia civil. Então, as construções eram, como eu disse, meia boca, precárias. Muito bem, agora fica pensando, faz uma análise mental, como acontece num episódio de um dos livros aí, não é Pilares da Terra, é um livro bem anterior, é um livro bem antigo, em que haviam... uma centena ou duas de fiéis dentro da igreja, ouvindo a missa do padre, ali da região na Inglaterra, e o teto da igreja caiu, porque a argamassa era fraca, as madeiras eram pesadas, enfim. Não havia noções de arquitetura e nem muito menos de estrutura
né, resistência dos materiais para fazer um telhado, enfim. Nenhuma ciência a respeito de engenharia civil. Gente, na época, né, deve ter havido uma comoção muito grande. Isso aí não deve ter sido um episódio isolado, deve ter havido vários desse tipo pegar fogo numa vila que era construída, que as casas eram todinhas construídas de madeira. Você entendeu? Não havia uma explicação filosófica racional para os fenômenos. Se pegou fogo, é porque Deus quis. Sabe, tipo, ninguém dormiu fumando um cigarro de palha e caiu na palha, sei lá, ou então, sei lá, enfim, algum acidente do tipo que provoca um incêndio. Muito bem, gente. Todas essas histórias que eram justificadas pela vontade de Deus foram refutadas por pensadores, por pessoas que raciocinavam, que não aceitavam essas respostas totalmente baseadas na vontade de Deus. Então, é muito importante esse período da patrística, porque os filósofos, como expoente principal, o Agostinho de Hipona, que é o Santo Agostinho, defendeu várias teses filosóficas que corroboravam a vontade de Deus. Eu não vou pedir para vocês entrarem nesses detalhes, porque é um tanto quanto profundo em termos filosóficos. É uma coisa assim só para quem se interessa muito por filosofia. Eu recomendo. Pesquisa a obra de Santo Agostinho, pesquisa o contexto histórico em que aconteceu a patrística. Tá? Para nós agora, em nível D, não a nível D, em nível D, primeiro ano médio, nós vamos nos contentar em aprender os períodos, né, os marcos temporais, que vai ser um arquivinho que eu vou anexar no diário de vocês, no Acadesc, na plataforma digital do Objetivo, enfim. E vou pedir que vocês, com esse arquivo e com a apostila de vocês, façam a associação de quais eram as principais ideias e quais eram a principal problemática que fez, que moveu essas fases da filosofia, ok? Gente, conteúdo do módulo 2 da apostila do primeiro ano do ensino médio é esse aí. Principalmente a noção de tempo e as divisões dos marcos temporais. Essas divisões foram feitas agora, juntando o conhecimento histórico com o conhecimento filosófico. De acordo com as respostas, os pensadores atuais, a Marilena Chauí, por exemplo, que é uma socióloga, uma filósofa bastante famosa, deduziu as perguntas que eram feitas para as respostas. A problemática que existia em Atenas era com relação à administração pública da cidade de Atenas. A problemática que existe hoje em relação ao clima é planetária. Gente, pensa nas diferentes problemáticas que podem surgir e nas perguntas que esses problemas podem gerar, e aí vocês vão reconhecer que as respostas filosóficas elas são inteiramente ligadas à época, ao contexto histórico, ok? Isso que é importante vocês saberem nesse momento. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço a todos.